Por enquanto, avançamos com a conversa Filipe Garcia, Presidente da Informação de Mercados Financeiros, que está na edição do 1820. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Por que é que esta é realmente uma boa decisão para Portugal? Boa tarde. Acima de tudo, porque permite que Portugal continue a beneficiar do programa de compras de ativos do BCE. E o BCE tem deixado muito claro que se houver alguma das 4 principais agências de notação que, considera que Portugal não tenha o grau de investimento, aliás, todas considerarem que não tem o grau de investimento, isso significa que não pode beneficiar desse programa. Na prática, isso significaria que deixávamos de ter a rede de proteção do Banco Central Europeu e, por essa via, provavelmente seria muito mais difícil ao Tesouro Português colocar dívida no mercado e as taxas de juros da dívida iriam subir bastante. Portanto, para Portugal era e é essencial manter o grau de investimento. E, aliás, ainda ontem, na reunião do Banco Central Europeu, o Mário Draghi disse isso mesmo, que se Portugal deixasse de ter esta notação financeira, o que iria acontecer é que o BCE deixaria de poder comprar a dívida portuguesa. Na prática, aquilo que acontece é Portugal ganhar mais confiança, mantendo, neste caso, esta notação para os próximos tempos, a fim de reafirmar essa mesma confiança por parte dos investidores? Na verdade, o que nós temos vindo a observar nas últimas semanas é que esta decisão já era bastante esperada e podemos dizê-lo em 3 vias. Por um lado, pela via do mercado, porque os juros da dívida portuguesa, sobretudo desde o início do mês e da apresentação do orçamento, da proposta de orçamento, no caso, têm vindo a cair, o que revela já essa confiança. Negativos em alguns casos. Sim, mas referências são sobretudo a 5 e a 10 anos e essas, ainda estão valores bem mais altos do que outros países da zona euro, mas ainda assim baixaram um pouco. Depois, por outro lado, a forma tão perentória como o Mário Draghi se referiu a este assunto, dizendo que Portugal fez uma série de progressos e que esta questão do grau de investimento era tão importante, deu a entender de alguma forma que já se saberia que o rating se iria manter assim. E finalmente a própria DBRS, por 2 lados. Por um lado, se virmos a metodologia da agência, percebemos que os fatores que em abril levaram a considerar que o rating era de investimento e que a perspectiva era estável, em boa verdade não se alteraram. E, por outro, também é uma situação que se deve dizer. De facto, Portugal depende da DBRS, mas a notoriedade da DBRS também depende muito de Portugal. Eu arriscaria a dizer que quase ninguém conheceria esta agência de notação se não fosse este aspecto de ser ela a única. Ou seja, há interesses por trás desta própria decisão? Eu diria que, no quadro da metodologia da DBRS, a decisão faz sentido. Mas também é verdade que se a DBRS em determinado momento deixasse cair o rating de Portugal, as atenções voltar-se-iam quase certeza para as outras 3 principais agências. E, portanto, também é interessante para a DBRS manter esta posição quase de exclusividade, de segurar Portugal em termos de rating. E, portanto, eu penso que até foi a doutora Cristina Casalinho que, a determinada altura, pôs a coisa muito bem, a dizer, de facto, Portugal tem preocupações com o rating atribuído pela DBRS, mas que a DBRS depende mais de Portugal do que o inverso. Qual é que é o caminho português, a partir de agora, face a tantos constrangimentos, ao orçamento apresentado, a este conjunto de debilidades que ainda existem e que a DBRS também sublinha? Quais são os próximos passos para a reconquista da confiança de um modo mais global? Eu diria que os mercados não estão propriamente confiantes relativamente a Portugal. O que eles sentem é o conforto que o BCE está a dar. Lá está, se o programa de compras do BCE terminasse, haveria uma série de países dentro da zona euro, a maioria, que não teria problemas de maior. Mas Portugal teria. O que significa que é o BCE que realmente está a dar confiança e não propriamente a situação económica ou financeira do país, que é débil, é grave e não há grandes perspectivas de melhoria. O orçamento, de facto, parece estar a ser bem recebido pelos, digamos, clientes internacionais, institucionais, Bruxelas, Frankfurt e os chamados mercados e agências de rating, mas vamos ver, a implementação é que pode não correr assim tão bem. Aqui nós estamos perante um problema complicado de gerir, que é, há muita gente que acredita, ainda acredita, que tem que ser através dos gastos públicos e da emissão de dívida que se vai fazer o estímulo da economia. O que nós vemos é que, em primeiro lugar, nem sempre isso acontece, e os efeitos normalmente são de curto prazo, mas mais grave que isso é o lastro que isso deixa, é a memória que isso deixa. O rácio de dívida pública sobre o PIB de Portugal é muito alto,
o crescimento potencial da economia é baixo e aquilo que se deveria fazer seria tentar aumentar precisamente a taxa de crescimento do PIB. Depois de tudo o resto, todos os rácios iriam a seguir. Não é? Na sua leitura, aquilo que se vai passar nos próximos tempos, nessa tentativa de restabelecer a confiança, deste receio permanente dos mercados, dessa ajuda do BCE, como é que vamos gerir toda esta situação? Vai ser durante muito mais tempo? A médio prazo já poderemos estar mais descansados? Qual é que é a sua previsão? Eu penso que, infelizmente, não. Ou seja, nós não podemos estar descansados com base no caminho que temos vindo a prosseguir. Aquilo que nós tivemos hoje, através da decisão da DBRS e também dos comentários de ontem de Mário Draghi, foi mais um ganhar de tempo. Ou seja, Portugal tem mais tempo para tornar as contas públicas mais sólidas, eventualmente, e temos que ver a implementação do orçamento. Mas, sobretudo, a ideia que existe é que Portugal, neste momento, só tem o acesso que tem aos mercados porque tem o apoio do BCE e porque está no euro. Se assim não fosse, enfim, outra história teríamos pela frente. Acaba por sublinhar isso mesmo. Com certeza, e tem toda a razão. O ponto essencial é que, à medida que Portugal se vai tornando mais endividado, tem cada vez menos graus de liberdade política. Nós vemos isso, eu não queria, enfim, politizar muito o comentário, mas nós vemos isso pelas limitações que o próprio Governo tem ao fazer o orçamento. Ou seja, havia uma série de intenções manifestadas, enfim, quando foram as eleições em Portugal, acerca de como deveria ser um orçamento de Estado em Portugal. E, na verdade, o Governo não está a ser, nem vai ser capaz de o fazer. Isso decorre da posição de fraca sustentabilidade financeira do país. Filipe Garcia, muito obrigada por ter estado connosco a analisar esta decisão da BRS. Espera-se, já sabemos também ainda a reação do Ministério das Finanças, para onde iremos a qualquer instante durante